muito explorada e o que a gente vê na realidade por desconhecimento mesmo, tá? Por informações que eu falo assim muito desencontradas, né? Muitas vezes até criadas até por colegas da área mesmo que querem fomentar ali o litígio e falar, não usa porque se der problema vai ser a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Então a gente tem essa ferramenta contratual para poder colocar isso. Um apoio muito grande são os documentos de saúde e segurança do trabalho, que nos apoiam também nessa determinação. Os regulamentos internos, então, não adianta também criá-los se a gente não coloca na prática. E, por fim, a parte da isonomia. Né? Então, se todos ali eles têm a mesma forma de trabalho, a mesma jornada, temos que dar o mesmo tratamento. Não, mas ali a gente tem exceção disso, exceção daquilo. Esse sentimento de injustiça, né, e de desafio, né, que acaba ali transformando essas relações ali bem perigosas e problemáticas. Tá? Mas nós temos, sim, um amparo legal e com muito mesmo apoio dos documentos de saúde e segurança, das ordens de serviço, dos ASOS, que a gente consegue colocar ali determinações e também verificações. Eu vou te colocar uma situação dentro da área pericial, quando o indivíduo fala do adoecimento mental por sobrecarga, horas de trabalho. Durante a palestra eu coloquei ali para vocês que um período superior a 55 horas semanais de trabalho é um valor preditivo importante para adoecimento mental. Na área de perícias, veja, o que nós temos que garantir, e eu coloco isso para vocês, já tendo vivenciado 2 lugares diferentes, a de perita judicial e de assistente técnica de empresa. Inevitavelmente, além de tudo formalizado em termos documentais pela empresa, termos de jornada de trabalho, os pontos batidos, infração de jornada sendo documentalmente penalizada, né? As ordens de serviço muito claras. Nós precisamos garantir que, no período em que ele está ali em jornada de trabalho, cumprindo as suas 48 horas semanais, em escala 12/36, 7/2, o que quer que seja, nós consigamos garantir que o clima organizacional favorece para que a saúde e o bem-estar físico e emocional dele se mantenham. Por quê? Porque ele pode ter ali o vínculo de trabalho, que é um vínculo de trabalho formalizado, mas a gente não tem como garantir absolutamente nada em relação aos trabalhos informais. Nós não temos como provar absolutamente nada e não temos como justificar o injustificável quando dentro ali de toda a condição de trabalho, nada favorece para que a condição de saúde dele seja mantida. E aí, Gabi, para a liderança, eu entendo que cabe usar a lei que já existe, ter o comportamento de comunicar com clareza, manter essa comunicação com frequência, esclarecer. Eu vejo muito, manda ler aí e assina aqui. Isso não resolve. Tem que conversar a respeito. E durante o onboarding, né, fazer muito trabalho de conscientização. Então, por exemplo, se o funcionário sofreu um acidente de trabalho, porque, na verdade, ele estava muito cansado, porque ele veio de um trabalho durante o tempo de folga dele, cabe ao líder chegar, dar um feedback, entender o que aconteceu, conscientizá-lo que aquele acidente aconteceu porque ele estava sobrecarregado.
Então, que custou mais caro os dias que ele vai ficar de afastamento do que o dinheiro que ele ia ganhar com aquele trabalho. E ele deve, sim, usar isso com muita tranquilidade para aplicar as consequências, que seja o termo de advertência, de suspensão, o que é que seja. Se ele faz isso constantemente, é uma questão de tempo para criar cultura. As pessoas vão entendendo. A gente nunca vai conseguir cuidar de 100%, mas a gente consegue a maioria. Ok? Reconhecer transtorno mental como doença do trabalho e fazer a abertura de CAT para isso? Porque é considerado acidente de trabalho. Pela nova recomendação e pela listagem de doenças correlacionadas ao trabalho, já em Diário Oficial da União desde o ano passado, sim. Nós temos hoje um número maior de doenças que estão no rol e, teoricamente, existe a determinação legal de 7 dias úteis para abertura de CAT, mediante essa condição. Não, sem ser por determinação de sentença e tudo só por entendimento de empresa. Uma situação, tá? Eu tive uma situação de uma empresa onde eu faço consultoria, mas a estrutura era uma estrutura gritante. Era gritante e sempre abertura de CAT por doença ocupacional, seja por doença ósseo-muscular, transtorno mental, o que quer que seja, tem que estar sempre muito bem embasada. É muito importante que vocês tenham conhecimento que o nexo na Justiça do Trabalho, na abertura de CAT, é do médico do trabalho. Tá? Então, mas doutor, eu não tenho um SESMIT constituído na minha empresa, mas vocês têm um médico coordenador que responde pelo PCMSO da empresa. E a obrigatoriedade do médico coordenador de PCMSO fazer análise de toda essa situação, entender o contexto como um todo, tá? Para entender ou não pelo nexo, seja causal ou concausal, porque a abertura de CAT não se faz exclusivamente pelo nexo causal, mas ela se faz também pelo nexo concausal com o trabalho e seguir com aquilo que for necessário. Nessa situação, era um indivíduo que ele estava, assim, emocionalmente descompensado. Muito descompensado. Se fez necessário o afastamento dele das atividades de trabalho, tá? Inclusive com custeio de medicamento, suporte terapêutico. Ele foi para afastamento previdenciário. No retorno às atividades de trabalho, até por questões organizacionais, a Lucineide colocou toda a questão de, muitas vezes, a maçã podre começa no líder. E um líder que não quer se cuidar, um líder que ele não quer fazer o que precisa ser feito, uma pessoa que fere com aquilo que diariamente ela é ferida, ou que ela foi ferida durante a vida. A empresa tentou muito a trabalhar essa liderança. Ele deixou claro que para ele não ia mudar, ele era bem padrão síndrome de Gabriela. Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. E aí houve uma mudança de estrutura de liderança. E depois de algum tempo esse indivíduo voltou ao trabalho e nós não tivemos mais nenhum problema com essa situação. Mas foi a única situação em que aconteceu. Eu acredito que para os próximos anos isso vai ser um pouco diferente, porque vai ser inevitável falar e reconhecer perigos e riscos psicossociais correlacionados ao trabalho e não trabalhar em vigilância ativa e passiva em saúde com doença mental. Hoje nós falamos muito em vigilância ativa e passiva em saúde com perda auditiva, doenças osteomioarticulares, mas nós não falamos sobre doenças mentais. Mas, inevitavelmente, nós vamos precisar começar a trabalhar com essa possibilidade, sabendo que, inclusive, nós temos um prazo de notificação de 7 dias para abertura de CAT, mediante o reconhecimento da doença. E no clínico geral, eles dão muito atestado para ansiedade para os funcionários. Aí, assim, isso vai valer de um clínico geral ou tem que ser de um psiquiatra, de um psicólogo?
Então, vamos lá. Uma proprietária no nosso meio, tá? Ela é a patroa. Tá, tudo bem. Eu não trouxe essa informação inicialmente para o nosso momento, porque o nosso foco não era falar exclusivamente de saúde mental, mas sobre informações vinculadas à saúde mental. Hoje nós temos o Brasil sendo considerado o país mais ansioso do mundo. Apesar de concordar em linhas gerais com a estatística, eu faço algumas reflexões e eu tenho alguns questionamentos em relação a esse dado, até porque a palavra ansiedade ela foi banalizada. Tudo é ansiedade. Nós todos temos ansiedade. A ansiedade faz parte da nossa vida. A ansiedade faz parte da performance para entrega, para tudo que envolve luta, fuga. Tem ansiedade. A grande diferença é a diferença entre a ansiedade patológica, ansiedade doença, que paralisa, que é acompanhada de sinais e transtornos orgânicos, e a ansiedade que faz parte do dia a dia para que o indivíduo cumpra tudo que ele precisa cumprir. Nós temos uma precariedade em relação aos nossos serviços de saúde. Qualquer indivíduo, eu não faço assistência em outras áreas que não saúde ocupacional há muitos anos, mas uma das minhas áreas de especialidade é emergências clínicas e UTI. Vocês já se perguntaram ou já refletiram quanto tempo o indivíduo fica dentro de uma sala de atendimento médico, num pronto atendimento, e sai de lá com um atestado com CDF? Minutos. Esse tempo é suficiente para um diagnóstico de acordo? Não é. Então, uma coisa é o indivíduo que ele apresenta atestados recorrentes, e isso está nas nossas mãos enquanto gestores, entender e avaliar, olhar o absenteísmo nosso, seja por setor, seja individual, seja geral. Então, o nosso absenteísmo por horas médicas, por que CID que ele mais aparece? Quantos dias de atestados nós estamos tendo individualmente ou na coletividade? É mais vinculado a um setor X, a um turno Y? Por quê? Porque muitas vezes o atestado ele vem velado com outro CID. Muitas vezes o indivíduo que ele tem um transtorno mental efetivo, ele traz um atestado de diarreia, de dor nas costas, de dor de cabeça, de dor no braço, de falta de ar, de tosse. Então, é o entendimento, é a visão geral, tá, do histórico do indivíduo associada à estrutura que nós temos dentro da empresa. Ainda que ele venha com um atestado, mesmo que emitido por um psiquiatra, porque assim, o médico ele tem a competência de diagnosticar. Eu não sou cirurgiã plástica, mas se eu quiser, num hospital que me aceite, atender indivíduos para fazer uma rinoplastia, o exercício da minha profissão me prevê. Agora, tudo que envolve negligência, imperícia e imprudência é uma outra coisa. Então, um médico não psiquiatra pode emitir um atestado com CID de transtorno mental? Ele pode. Daí a nós linkarmos com uma doença do trabalho é uma situação completamente diferente, porque esse nexo quem faz e precisa fazer é o médico do trabalho. Tá? Então, o indivíduo pode vir da unidade básica de saúde. Vocês estão com as 2 unidades em Rolândia, né? Então, pode vir da unidade básica de saúde. Hoje, por exemplo, no município de Rolândia, em pronto atendimento, nós temos uma estrutura muito grande, com médicos que atendem 24 horas. Então, muitas vezes a busca pelo atestado é uma maneira velada de fazer um aviso para a empresa, olha, aí dentro as coisas não estão bem.
ou me dispense. A grande questão é que, provavelmente, pode ser que ele entre naqueles 15%, nos 25% das laranjinhas podres que a Lucineide falou. A grande questão é que a gente tem que deixar muito claro que é a política da empresa em relação a isso, porque senão vira um ciclo. E aí o que eles começam a entender de uma maneira meio que subliminar? Se eu não estou mais a fim de trabalhar, além de eu estar ali trabalhando, que eu trabalho, mas eu não trabalho, e o presenteísmo é tão ruim quanto o absenteísmo, eu vou começar a apresentar atestados de forma recorrente, porque eu já sei que dentro da dinâmica da empresa, quem apresenta muito atestado é mandado embora. É a realidade. Pode falar. Bem, teoricamente, a NR1 prevê que esteja dentro da NR17. Tá? Isso é muito claro dentro da nova redação da norma. Se, daí, a análise ela vai ser feita única e exclusivamente por ergonomistas ou não, isso não está previsto. Eu entendo que não. Tá? Pelo que eu vivo dentro de grandes corporações, empresas menores e outras em que eu faço palestras, presto consultorias pontuais ou nós temos um plano de consultoria, eu entendo que não. Até porque quando a gente fala em avaliação de risco psicossocial, nós não fazemos avaliação do indivíduo, nós fazemos avaliação da coletividade. A avaliação da coletividade é feita e deve ser feita com a associação de questionários validados por pessoas treinadas para tal. Se as pessoas treinadas para tal serão exclusivamente ergonomistas de uma determinada equipe, vai envolver psicólogo, vai envolver um business partner que tem uma visão ampla do negócio, técnico em segurança do trabalho, é uma decisão da empresa, é uma decisão do negócio. Mas precisam ser pessoas que estejam disponibilizadas e disponíveis a fazer o que precisa ser feito e com um olhar além do processo de trabalho, um olhar para as pessoas. Pela equipe. Multidisciplinar. E olha, há quanto tempo que eu esperava poder falar que saúde, a área de engenharia, segurança do trabalho, ela é multidisciplinar. Hoje a gente envolve o meio ambiente também e como ele faz diferença. Ela é feita em conjunto. Tá? A avaliação psicossocial é para analisar o conjunto, não é para avaliar a individualidade. Porém, eu vou falar umas verdades aqui, tá? Às vezes a gente faz uns sincericídios nessas horas. Tem muitas empresas que elas fazem só recrutamento. Elas não fazem seleção. Coração bateu, respirou, tá ponto para dentro. Passou do buraquinho do portão. Da mesma maneira como nós temos, infelizmente, isso para mim é ao mesmo tempo uma preocupação e uma tristeza. Eu tenho colegas de profissão, de especialidade. A esposa falou, quando não tem gente para fazer seleção? Não então, respirou, coração bateu, tá ponto para dentro, né? Vai para o cine, vai para a rádio, vai para outras cidades. E não é uma realidade exclusiva da empresa de vocês, não. É uma realidade do mercado de trabalho, principalmente em regiões em que o mercado está aquecido, então o número de vagas é superior ao número de pessoas. E uma região onde o incentivo fiscal, a abertura de empresas e a expansão de empresas é muito grande. E nós vivemos hoje a realidade de empresas que elas não são integralmente nem 75%
automatizadas e mecanizadas. Elas são altamente dependentes de mão de obra e mão de obra pouco qualificada. Que eles não têm visão, eles não têm noção do propósito do trabalho. Eles estão ali porque eles precisam estar, muitas vezes, única e exclusivamente por uma necessidade financeira. Eles não veem o trabalho além da questão financeira para pagar as contas no final do mês. Eles não veem. Eles nunca tiveram. Eles não vêm de uma história, inclusive pessoal e familiar, de pessoas que veem, inclusive, no trabalho, a possibilidade de superação de limites. E, por outro lado, nós também temos, e aí aqui eu faço um desabafo em relação aos profissionais médicos, que eles não fazem o exame admissional bem feito. E é uma coisa que a gente sempre conversou muito. Eu já fui responsável técnica por uma das clínicas da Espaço. É uma coisa que, para mim, é fundamental. O exame médico, o exame ocupacional, ele precisa ser muito bem feito. O exame admissional precisa ser muito bem feito. O exame periódico é mapeador de uma série de problemas do indivíduo que podem ser tratados ali, de forma primária. Então, a aplicação do questionário, normalmente o que eu recomendo é a aplicação do questionário psicossocial para os indivíduos que estão envolvidos em NRs em que o risco de mal súbito e a possibilidade de suicídio é maior. Então, 11, 23, 33, 35, eu normalmente recomendo a aplicação do questionário psicossocial para entender um pouco. É um questionário mais simples, tá? Não é nenhum desses questionários validados para avaliação de perigos e agentes de risco, é um questionário bem mais simples. Até porque são pessoas, e ele é mais simples tanto nas palavras quanto no número de perguntas. Para que essas pessoas possam preencher e o médico tenha uma possibilidade maior de se respaldar, mas nem assim a gente vai estar 100% respaldado. Não, o exame, assim, o recrutamento e seleção ele é muito importante, muito importante. A empresa tem que ter regras inegociáveis, inclusive em relação à contratação. Porque respirou, o coração bateu, põe para dentro. E quanto maior o turnover, por exemplo, o indivíduo ele adentra para admissão, ele demora pelo menos 7 meses para ser relativamente bom naquilo que ele faz. Muitas vezes, na segunda semana, ele já está pedindo para sair. E gera custo. Então, eu entendo que é o recrutamento e seleção bem feito e o exame médico, o exame admissional, ele é fundamental. E a presença de uma liderança adequada que está, de fato, aqui acompanhando aquele indivíduo em todo o processo da adaptação dele ali no trabalho. Mais alguém ou já está tudo certo? Tá bom, né? Pessoal, queremos agradecer, primeiramente, a vocês pela disponibilidade, pela atenção, deixar seus afazeres. Mulheres, cheias de compromissos, viu? Muito obrigada, de coração. Deus abençoe, que vocês frutifiquem muito na vida de muitas pessoas. Muito obrigada a vocês que vieram até aqui, que se disponibilizaram. Esperamos ter auxiliado vocês. Também tem uma nuvem para nós e muitas coisas que vão acontecer, mas o fato é que vai acontecer. Pode ir se preparando aí. É a nova bola da vez. E, como sempre, nós vamos dominar isso aí também, tá bom? Muito obrigado, uma ótima semana para vocês. Tudo de bom, viu?